nós vamos considerar alguma coisa na Palavra de Deus e todos os temas são importantes, nomeadamente este também. Eu pedi à Ana que projetasse o nosso versículo. O nosso versículo está em Hebreus, capítulo 6, é o versículo 9, e vocês podem acompanhar a leitura comigo, que diz assim: Mas de vós, ó amados, esperamos coisas melhores e coisas que acompanham a salvação. Nós de vós esperamos coisas que acompanhem a salvação. Se nós tivéssemos que eleger o assunto mais premente e mais importante que nós poderemos considerar na Palavra de Deus, sem dúvida, que é a salvação da alma. E Jesus enfatizou essa importância dizendo: o que é que importa, o que é que aproveita ao homem ganhar o mundo inteiro se ele perder a sua alma? Quando João Batista começou a pregar, a primeira mensagem dele foi esta: arrependei-vos, porque é chegado a vós o reino dos céus. No fundo, ele estava a fazer um apelo à conversão, à salvação, por meio do arrependimento. Jesus começa dizendo: arrependei-vos e crede no Evangelho. Arrependimento mais fé neste Evangelho equivale a quê? A salvação. E Jesus veio. E se nós lhe perguntássemos porque é que ele veio, qual a principal razão, ele dir-nos-ia: eu vim buscar e salvar o que se havia perdido. Eu vim dar a minha vida em resgate de muitos. O que é isto? É salientar a importância da salvação da alma. A sua morte foi para nos resgatar, a sua ressurreição para nos justificar diante do Pai. Isto significa salvação. Prezados amigos, o que está em causa é a eternidade. É para sempre na presença de Deus e para sempre longe de Deus. E nada deve ser mais importante para si do que isto. Isto é algo que deve de ter a máxima prioridade nas suas escolhas, nas suas decisões. Aqui há uns anos atrás havia um pequeno folheto que eu conheço já há muito tempo, que dizia assim: daqui a 100 anos, o que é que importa se você comprou um carro novo ou comprou um carro em segunda mão? Daqui a 100 anos, o que é que importa se você teve uma casa sumptuosa ou se teve uma casa humilde? Daqui a 100 anos, o que é que importa quanto à sua profissão? Se você trabalhou nisto ou se você trabalhou naquilo. Mas daqui a 100 anos importa se você aceitou Jesus como seu Salvador ou não, porque daqui a 100 anos você estará na eternidade. E isso vai suplantar incomparavelmente todas as coisas. Qualquer pregador, qualquer crente deve de também ter uma paixão especial e particular pela salvação das almas. Um dia, nós com certeza que poderemos, nós não conseguimos imaginar qual vai ser a nossa reação, os sentimentos que nós vamos ter quando chegarmos à presença de Deus. Mas com certeza que preciosíssimo será apresentarmos diante de Deus e dizermos: eis-me aqui a mim e aos filhos que tu me deste. Haver uma paixão pelas almas, aproveitarmos as oportunidades para que conheçam este Evangelho que continua a ser o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Ontem eu fui dirigir um casamento e depois ficamos para a bota. A Clarice e eu ficamos ali e sentou-se ao meu lado uma pessoa que era minha conhecida desde a minha juventude. E há muitos anos que eu não a via. Ela emigrou para a França
e veio a este casamento. E conversamos um pouco. E eu tinha conhecimento que o pai dela tinha partido para a eternidade em França, porque estava doente, ela tomou conta dele. E eu perguntei-lhe pela mãe, sabia que ela já tinha partido há muito tempo, ela relembrou-me que eu tinha feito o funeral da mãe há 18 anos. Eu já não me lembrava, 18 anos para mim já é muito tempo. Mas ela disse-me uma coisa. Ela disse, naquele funeral, houve 2 pessoas que se converteram. Eu ganhei o dia. Em contentamento, em satisfação. Porquê? Porque há uma alegria particular que o Senhor nos dá quando nós andamos, lançamos a semente à terra e o Senhor nos dá o privilégio, nem que seja passado muitos anos, de nós sabermos que houve fruto para a vida eterna. A palavra de Deus fala-nos acerca de pessoas que são salvas. E apenas têm para apresentar diante de Deus uma coisa, e não é pequena, eu sei. O que é que têm para apresentarem? É a salvação da sua alma. A Bíblia, essas pessoas, diz que são salvas como que pelo fogo. É como que a nossa casa esteja a arder, há um grande incêndio e nós conseguimos fugir apenas com a roupa que temos vestido. O resto fica tudo para ser transformado em cinza. E vocês dizem, pois, mas ao menos salvou a vida. Ótimo, graças a Deus por isso. Mas o nosso versículo diz que há coisas que devem de acompanhar a nossa salvação. Não sermos salvos apenas como que pelo fogo. Haver algo mais, haver um conteúdo, haver um recheio maior, para que não tenhamos apenas este alto privilégio, repito que não é pequeno, de nós termos a nossa alma salva pela graça de Deus, por causa da obra que Jesus realizou, a sua morte, a sua ressurreição para nos resgatar, para nos salvar. Mas que outras coisas podem e devem de acompanhar a nossa salvação. Em primeiro lugar, haver uma atitude grande de gratidão ao Senhor por essa mesma salvação. E essa gratidão deve de nos levar à ação. Podemos ser cooperadores de Deus, como a palavra de Deus anuncia, sermos cooperadores de Deus na lavoura de Deus. Sermos instrumentos nas mãos de Deus. E assim somos convocados para a maior e mais nobre de todas as causas, que é a pregação do Evangelho, a pregação da salvação que há em Cristo. Eu imagino que os anjos desejariam ter este privilégio. Mas este privilégio foi dado, sabem a quem? Foi dado a nós, foi dado à igreja, foi dado a cada um de nós, de anunciarmos as virtudes e o poder de Deus, anunciarmos a graça de Deus, anunciarmos que o sangue de Cristo tem poder para purificar de todo o pecado, gratuitamente, sem pagarmos nada. E sermos soldados nesta batalha contra a mentira, contra a ignorância, acerca de assunto de tão grande importância que é a salvação da alma. As coisas que acompanham a salvação é também a paz que Jesus nos dá. Dou-vos a paz, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, melhor direi, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vos la dou como o mundo a dá. O mundo está em convulsão. As pessoas não têm paz. Nunca houve uma tão grande necessidade. As pessoas estão carentes de paz e esquecem-se que esta paz é um privilégio do povo de Deus. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Quantas e quantas vezes eu tenho necessidade de dizer ao Senhor, ó Senhor, dá-me a paz que tu prometeste ao teu povo. E a paz de Deus são coisas que acompanham a salvação. Vêm também juntamente com a oração, com a salvação, melhor direi.
Uma outra coisa que deve de acompanhar a nossa salvação é o privilégio que nós temos de orar a Deus. Nós temos acesso ao trono da graça de Deus para acharmos graça e misericórdia a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Vocês pensam que os outros têm este conhecimento, têm este acesso à presença de Deus? Porque nós temos este acesso? Porque somos melhores? Não, porque fazemos-lo no nome do Senhor Jesus. Amém. E temos ousadia para entrar no santuário. E mais, as nossas orações podem mudar o curso da história. Temos ali um homem, o Ivan, que viveu muitos anos em nossa casa. E nós falamos muitas vezes. E vi uma coisa que ele me disse durante anos. Eu oro para que o mundo saiba quem é Putin. Foram passados os anos, e os anos passaram, e foram passando. E agora o mundo sabe quem é esse homem. Eu não me surpreenderia se o mundo sabe quem é esse homem devido às orações daquele homem. A Bíblia diz que a oração de um homem justo pode muito em seus efeitos. Nós podemos mudar o curso da história. Nós podemos mudar o curso das vidas dos outros orando. Porquê? Porque a oração pertence às coisas que acompanham ou devem de acompanhar a salvação. Seja qual for a situação que nós estejamos vivendo, nós não estamos sós. Porque aquele que nos salvou é o mesmo que diz que está connosco todos os dias até à consumação dos séculos. Sabem porquê que muitos dos nossos irmãos na fé não sucumbiram às mais atrozes torturas, à solidão da prisão? Passaram fome, frio. E conseguiam orar pelos seus algozes. Porquê? Porque naquela prisão eles sabiam que não estavam sós. A presença do Senhor estava ali. E deu-lhes graça, deu. E dá graça, dá. Mas dá força, dá poder. E por essa razão nós temos aquilo que nós chamamos os heróis da fé, que não pertencem apenas ao tempo passado, também pertencem ao tempo que se chama hoje, ao tempo presente. São pessoas que sabem que o Senhor está com eles, que jamais os deixará, nem os acompanhará. E isto faz parte das coisas que acompanham a salvação. Amém? E um dia nós vamos entrar pelas portas do céu e iremos vivenciar esta salvação que temos em Cristo. Tornar-se-á a realidade tão real como nós estamos aqui. E o que é que vai acontecer? Ok, ficamos salvos, estamos lá no céu, o céu é um grande espaço, cada um vai seguir a sua vida. De vez em quando passamos uns pelos outros. Então, como é que vais? Gostas do céu? E que tal estas ruas de ouro? E a tua casa, como é a tua mansão celestial? Sumptuosa. É apenas isto. Não, se o Senhor nos pede para nós estarmos atentos às coisas que aqui devemos de ter para acompanhar a salvação, e Ele vai usar muitas coisas no céu para acompanhar também a nossa salvação. Nós não ficaremos apenas com a salvação da alma. Na eternidade haverá coisas que acompanham a salvação. Poderíamos falar em algumas dessas coisas, mas vamos nos cingir apenas a um tema. A Bíblia diz que cada um de nós receberá de Deus o louvor. Cada um. Jesus disse que voltaria e que consigo
Ele traria o seu galardão, o seu prémio. Para quê? Para dar a meia dúzia de crentes, para dar a meia dúzia de líderes de igrejas, para dar a uma elite, dar apenas aos pregadores, dar apenas aos ensinadores, dar apenas aos professores da escola dominical. Para quem é esse galardão que ele traz? Ele mesmo diz, é para dar a cada um, é para dar a cada um. Você tem prémios, tem galardões para dar a cada um. E eu acredito numa coisa. Uns mais, outros menos, mas cada um receberá. Porquê é que nós dizemos isto? Porque é a palavra de Deus que diz, e cada um receberá do Senhor o seu galardão. Cada um receberá. E vocês poderão dizer, mas uns vão receber mais do que outros. Eu também acredito que sim. Mas ninguém ficará triste a um canto, cabisbaixo, afinal eu não recebi ninguém, eu não recebi nada. Nós temos de estar atentos a uma coisa. Natal, distribuição de prendas. E nós compramos as prendas para quem? Para a nossa esposa, para os filhos, para os pais. Mas pode haver um convidado na nossa casa que nós, se calhar até nos esquecemos, não demos importância, e todos estão a receber prendas e ele não recebe nada. Nunca vos aconteceu isso? É porque sois mais atentos do que eu, então. Agora, um dia, quando estivermos na presença de Deus e Ele trouxer o seu galardão, ninguém ficará triste a um canto e a pensar, mas Ele esqueceu-se de mim. Não, cada um receberá do Senhor. É Ele próprio que vai dar. Ele poderia delegar. Sentir-nos-íamos honrados se fosse o apóstolo Paulo ou o apóstolo Pedro. Já agora, Elias, Moisés, rapaz, toma lá e tal. Não será assim. O Senhor não vai delegar, o Senhor é que vai dar. Porquê? Porque Ele tem prazer em dar. Ele quer olhar bem nos nossos olhos e dizer, olha, tu no pouco foste fiel, sobre o muito eu te colocarei. Eis aqui o teu galardão, eis aqui o teu prémio. São coisas que acompanham a tua salvação. Não é? A sua preocupação em nos premiar é a tal hora que ele diz assim, se alguém vos der, nem que seja um simples copo de água, na qualidade de discípulo, não ficará sem o seu galardão. Então há coisas que eu posso fazer. Coisas tão simples como dar um copo de água na qualidade de discípulo, e o Senhor vai premiar isso. Não somos salvos por causa disso. Mas haverá um prémio, um galardão que vai acompanhar a nossa salvação por aquilo que nós fizermos em nome de discípulo. O Senhor disse, bem-aventurados sois vós, quando por minha causa, mentindo, disserem todo o mal contra vós. Porque grande é o vosso galardão nos céus. Vocês nunca sofreram pelo facto de serem discípulos? Às vezes é uma piada que a vizinha nos manda. Às vezes é a família que convida a todos, mas esqueceu-se de nos convidar a nós. Não esqueceu, não. Foi pelo facto de ser discípulo. E os colegas convidam a todos para um passeio. Não esqueceram-se de nós. Desculpem esta inconfidência. Não é desculpem, a Clarice é que vai me desculpar. E há uns anos atrás, ela foi a Londres com algumas colegas. Levaram uma turma para aquelas viagens de estudo. 30 e tal alunos.
E os alunos dormiam numas camaratas, e as colegas, as professoras, dormiam em quartos, 2 a 2. Aquela doeu-me e não foi nada comigo. Sabem qual foi o problema? A Clarice dava-se bem com elas todas. Respeitavam-na. Profissionalmente, de certeza que não tinham nada para lhe apontar. Garantidamente. Como colega também não. Mas ninguém queria dormir no mesmo quarto que ela. Porquê? Pelo facto de ser crente no Senhor Jesus Cristo. Eu penso que nós, de uma forma ou de outra, iremos pagar, mais tarde ou mais cedo. Mas se nós sofrermos algo pelo facto de sermos discípulos, o Senhor diz, não vai ficar sem o seu galardão. Grande é o vosso galardão nos céus. São coisas que vão acompanhar também no céu a nossa salvação. Sofrermos por amor do Senhor. E nós temos dito que há pessoas que não têm vida fácil. A igreja ainda tem os seus mártires. Isso para nós, se calhar, é algo estranho, porque podemos ser tratados injustamente numa ou noutra situação como esta que eu atrás referi. Mas não estamos a falar de prisão, não estamos a falar de matar os nossos filhos à nossa frente pelo facto de não se renunciar à fé. Não estamos a falar disso. Mas em muitos países hoje acontece isso. E se eu entrasse em pormenores, com certeza que muitos de vós iriam ficar muito impactados e incomodados com aquilo que se está a passar. A Bíblia fala acerca de uma igreja, a igreja de Esmirna, que estava a suportar uma grande tribulação. E o Senhor disse àquela igreja, ser fiel até à morte e dar-te-ei a coroa da vida. Os membros daquela igreja que suportaram a tribulação até a morte, e alguns morreram por causa disso. Hoje já não estamos a falar de um pequeno galardão, estamos a falar de uma coroa. Dar-te-ei a coroa da vida. Há uma coroa que é acessível e está disponível para todos nós. O apóstolo Paulo, a certa altura, diz, combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora, o Senhor, o justo juiz, me dará naquele dia a coroa da justiça, a qual o Senhor me dará a mim e a todos aqueles que amarem a sua vinda. Há uma coroa específica para o povo de Deus, que diariamente, que todos os dias anseia pela vinda do Senhor Jesus e diz, ora vem Senhor Jesus, e não somente por palavras, mas também com o coração, desejam estar com o seu Senhor, desejam que Ele venha para estarem com Ele, e o Senhor diz, dar-te-ei a coroa da justiça. Há uma coroa chamada a coroa incorruptível da glória, que é dada, lemos isso em 1 Pedro capítulo 5, é dada aos pastores e aos ensinadores da palavra de Deus, que tratam do rebanho de Deus não por ganância, tentando tirar proveito financeiro disso, que fazem a obra de Deus não como sendo um fardo, mas de ânimo leve, que servem de referência ao rebanho de Deus. Você diz para eles, a coroa de glória. Você tem uma coroa para aqueles que ganham almas, ele chama a coroa de alegria. Partilhamos as boas novas, fizemos-lo de uma forma afincada, preocupada. Zelamos pela salvação das almas. O Senhor diz, eu tenho uma coroa, é coroa de gozo, coroa de alegria. E um dia nós no tribunal de Cristo iremos receber estas coroas, estes galardões, estes prémios,
por coisas grandes, por coisas pequenas, tudo aquilo que foi feito na qualidade de discípulo e para a glória de Deus. E o Senhor diz: estás salvo pela graça e tens este prémio, tens estes galardões que acompanharão eternamente a tua salvação. E se calhar vocês estão a pensar: onde é que eu vou pôr tantas coroas? Vou colocar na minha cabeça umas em cima das outras. O que é que nós vamos fazer às coroas? Os heróis da Primeira Guerra Mundial, da Segunda Guerra Mundial e de outras guerras, quando estão presentes nas paradas, o que é que eles têm? Eles vestem a farda militar e alguns têm o peito todo cheio de medalhas. Alguns não têm espaço para tanta medalha, se calhar algumas ainda ficaram em casa. E nós vamos então pôr uma coroa, uma e outra, e aquelas que a gente não puder colocar na nossa cabeça, nós vamos pô-la no braço, mas todos irão ver que nós fomos coroados assim, será desta forma. Apocalipse capítulo 4 fala-nos que há umas criaturas viventes no céu. Não vamos entrar aqui em pormenores quem são, mas sabemos uma coisa que eles fizeram. São chamados os 24 anciãos. Capítulo 4, versículo 10. Prostravam-se diante do que estava assentado sobre o trono e adoravam o que vive para todo sempre, e lançavam as suas coroas diante do trono, dizendo: digno és, Senhor, de receber glória e honra e poder, porque tu criaste todas as coisas e por tua vontade são e foram criadas. É isto que nós vamos fazer com as coroas que porventura nós tivermos. Nós vamos pegar nessas coroas e não somente vamos colocá-las diante do trono de Deus, não, nós vamos fazer isso, mas prostrados diante de Deus, em adoração, dizendo: Senhor, tu é que és digno de ser coroado. Não vamos usar nenhuma coroa, nenhuma distinção no céu, mas vamos ter o privilégio de colocar as nossas coroas perante o trono de Deus e dizer: Senhor, tu és digno de receber glória, honra, poder, porque tu criaste todas as coisas e por tua vontade são e foram criadas. Nós lançaremos as nossas coroas aos pés daquele que é o único merecedor de ser coroado, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Rei da Glória, o Senhor Jesus Cristo. Amém? Então, se calhar alguns perguntam: se é assim, se não é para usar as coroas, então talvez não seja tão importante assim. Estamos salvos, vamos para a presença de Deus. Uns têm coroas, mas aquilo vai durar pouco tempo, porque quando as receberem vão colocá-las aos pés do Senhor, então depois ficará tudo ao mesmo nível. Não. As coroas vão se transformar noutras coisas. O prémio vai se transformar noutras coisas. Eu vou apenas focar duas. Eu creio que vamos ter responsabilidades diferentes no céu. E porquê é que nós dizemos isto? Haverá alguma base bíblica? Há um precedente. Jesus está a falar acerca do reino que vai implantar na terra, um reino durante 1000 anos. E ele diz: e uns vão governar sobre 5 cidades, e outros vão governar sobre 2 cidades. Haverá responsabilidades diferentes. Uns vão governar sobre 5, outros vão governar sobre 2, e se calhar outros não vão governar sobre nada. É um princípio. Responsabilidades diferentes. E vocês perguntam: mas como é que isso vai... como é que vai ser no céu? Como é que isso pode ser transferível para o céu? Não sei, mas vamos ter responsabilidades diferentes.
A Bíblia diz que uma é glória dos terrenos, outra é glória dos celestiais. E as estrelas brilham com brilhos diferentes. E aqueles que foram coroados, colocaram as suas coroas, sem dúvida, aos pés do Senhor Jesus, vão ter um brilho diferente, vão ter uma responsabilidade diferente. E com certeza que vai acontecer outra coisa, que é a proximidade que teremos com o nosso Salvador. E estarão todos perto? Sim, mas uns, creio eu, ficarão mais perto do que os outros. Pensemos nisto. Um círculo de 12 apóstolos. Todos estavam perto do Senhor, sem dúvida. Caminhavam juntamente com Ele, sim. Dormiam na mesma casa, também. Presenciaram as mesmas coisas, sim. Desculpem, nem todos presenciaram as mesmas coisas. Jesus dirigiu-se para a casa de Lázaro, onde a filha dele tinha morrido havia pouco tempo, de Jairo. E o Senhor disse: vamos ter com ela, mas lá no quarto, com a menina, eu quero só 3 pessoas: Pedro, Tiago e João. E os 3 presenciaram a ressurreição daquela menina. Os outros 9 não presenciaram. Tiveram conhecimento, sem dúvida. E eles estavam ali, mas não estavam no mesmo lugar. Certo? Monte da Transfiguração. Moisés e Elias apareceram ali. E Jesus aparece de uma forma resplandecente. Mais tarde João disse: nós vimos a sua glória, nós vimos a sua glória. Mas Tiago podia dizer o mesmo, sim. Pedro podia dizer o mesmo, sim. Mas Tomé não pôde dizer o mesmo. Os outros 9 não puderam dizer o mesmo. Porque para aquele monte, apenas o Senhor levou 3 pessoas, 3 apóstolos. Quem? Pedro, Tiago e João. E então João mais tarde diz: e vimos a sua glória. E Pedro podia dizer: e vimos a sua glória. E as nossas mãos tocaram na palavra da vida. E viram Jesus como nunca ninguém o tinha visto. Nem os outros 9 depois viram. Havia uma proximidade maior. Monte da Transfiguração. O Senhor precisava de companheiros. Precisava de amigos que orassem com Ele. Nós sabemos, conhecemos a história e eles adormeceram. Mas quem foi chamado para estar ali? Pedro, Tiago e João. Os outros 9 ficaram mais longe. E daqueles 3? Estavam todos em pé de igualdade? Não, havia um que estava ainda mais perto, que era o apóstolo a quem Jesus amava, o apóstolo João. Então temos um círculo de 12. Quem está mais longe é Judas Iscariotes. Depois estão 11. Dos 11 estão 3. Dos 3 está 1. Haviam proximidades diferentes. Havia intimidade diferente. Havia responsabilidades diferentes. E assim será, penso eu, na presença de Deus por toda a eternidade. Se nós não somente formos salvos, mas tivermos coisas que acompanhem a nossa salvação. Amém. Como é que isto se faz? Como é que isto se alcança? Com compromisso. Tendo a obra de Deus e o Senhor como prioridade da nossa vida. Quando nós chegarmos àquele ponto de pensarmos assim: se eu tiver que perder tudo, há alguém que eu não quero jamais perder. E esse alguém é o Senhor Jesus. Eu posso perder a saúde. Eu posso perder amizades. Eu posso até, inclusivamente, perder o respeito dos outros.
Podem acontecer coisas que eu perca a minha dignidade. De uma forma justa ou de uma forma injusta. Não interessa. Mas há uma coisa que eu jamais irei perder, porque com Ele eu vou até ao fim. Não somente eu vou até ao fim da vida, mas eu sei que vou estar com Ele para lá depois da vida. Podem-me tirar tudo, mas uma coisa eu sei, pela graça de Deus, não me tirarão Jesus. Amém. Quando nós chegamos a este ponto, quando chegarmos ao ponto de considerarmos ser possível perder tudo, mas não vamos perder Jesus, então teremos o nosso machado afiado para fazermos uma obra para Deus e termos alguma coisa mais que acompanhe a nossa salvação, pela qual seremos galardoados. Amém? O Senhor nos abençoe. Vamos orar. Vamos ficar de pé. Nosso Deus e nosso Pai, nós, perante aquilo que Tu és, nós ficamos impactados e faltam-nos as palavras para expressarmos a nossa admiração, a nossa gratidão. E as nossas mentes ficam como que toldadas para compreender a amplitude de tudo isto. Mas aquilo que nós compreendemos já é mais do que suficiente para nós ficarmos na Tua presença com gratidão nos nossos corações e com louvor, dando-Te glória por aquilo que Tu és. Porque nós nem sequer a salvação merecemos, nem algo que se aproxime disso. E Tu nos salvas gratuitamente. E já aqui na terra Tu nos dás coisas que acompanham a salvação que Tu nos dás em Cristo. E seria, nem que fosse apenas isso, salvos pela Tua graça por toda a eternidade. Isso seria mais do que suficiente para nós, mas mesmo assim Tu queres galardoar, queres premiar aqueles que têm um compromisso sério contigo. E Tu não somente nos vais dar a salvação, mas também na eternidade Tu nos vais dar coisas que vão acompanhar essa nossa salvação. E tudo isto é graça. E tudo isto é misericórdia da Tua parte para conosco. Quando nós, aos nossos próprios olhos, sabemos que somos nada e menos do que nada, e tu fazes isto, Senhor. E Tu fazes isto. Por isso, Senhor, nós Te louvamos. E nesta hora, Senhor, nós Te suplicamos por todos aqueles aqui que ainda não têm esta certeza da salvação da alma. Que o Teu Espírito se mova agora neste lugar e nos seus corações, convencendo-os desta necessidade. Nós não podemos entrar nos segredos do coração, mas Tu podes. Nós não podemos entrar na mente das pessoas, na sua vontade. Sim, mas que haja aqui alguém que se decida por Jesus, que confie nele, como aquele que morreu por ele na cruz do Calvário, e que hoje diga: Senhor, tem misericórdia da minha alma e que o Teu sangue me purifique de todo pecado. E nós, Senhor, que já somos Teus pela Tua graça também, que possamos estar conscientes desta responsabilidade e deste privilégio de sermos Teus. E que um dia cheguemos à Tua presença não somente com a salvação, mas com outras coisas que acompanhem a nossa salvação. Para a Tua glória, nós Te suplicamos em nome do Senhor Jesus. Amém.